Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa barra tapete, como quiserem. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 285 gramas. Na largura, ficou com 42 centímetros e no comprimento ficou com 94 centímetros. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem o quanto eu gostei. E para a última carreira, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu fiz esta carreira de 4 pontos altos tombados. Mas o gráfico da nossa aula de hoje é este. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 75 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer um total de 75 correntes. Feitas as 75 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer mais 5 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, para a altura do nosso ponto alto e mais 2, 1, 2. Então, vamos ficar no total de 5 correntes. Estas duas, nós vamos pular 2 correntes da carreira anterior. Então, vamos voltar 2 correntes. Vamos fazer o ponto alto na terceira corrente. Então, eu fiz aqui o meu primeiro quadrado. Vou continuar com a carreira de ponto rede. Então, vou continuar fazendo quadrados de 2 correntes. Então, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. 1, 2, na terceira corrente, ponto alto. Fiz o meu segundo quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. 1, 2, na terceira corrente, ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final destas correntes. Uma carreira de ponto rede de quadrados. Vou completar e já trago. Pronto, encerrei aqui a primeira carreira. Para essa largura, eu fiquei com 25 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadrados. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes. Vou fazer 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou fazer mais 2. Então, vou ficar no total de 4 correntes. 2 é a altura do meu ponto alto e 2 são essas 2 da carreira anterior que eu vou pular. E vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nós vamos ficar com um quadrado em uma ponta, um quadrado na outra, até o final do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui o meu primeiro quadrado. Agora, aqui eu vou preencher 8 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos em cada espaço. Então, 1, 2,
copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado. Novamente, duas correntes, são sempre duas correntes, então, serão sempre 2 pontos altos. 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior, fechei o segundo quadrado. Vou fazer assim com 8 quadrados, então, vou completar os 8 e já trago. Então, aqui está, já fechei 8 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no meio, eu vou copiar, apenas copiar 7 quadrados. Então, vou fazer duas correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Copiei um quadrado, duas correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz 2 quadrados. Vou copiar um total de 7 quadrados. Então, aqui eu já copiei os 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Nesta ponta, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, o que nós fizemos em uma ponta, nós vamos repetir na outra. Então, lá na outra ponta, eu vou fechar 8 quadrados e deixar o último aberto. O mesmo que eu fiz aqui, vou repetir na outra ponta. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei aqui esta carreira. Então, aqui eu preenchi os 8 quadrados e copiei o último quadrado. Então, o mesmo que nós fizemos deste lado, nesta ponta, nós vamos repetir nesta. Então, aqui eu copiei o quadrado, o primeiro quadrado, fechei 8 quadrados. Copiei 7 quadrados no meio e deste lado, fechei 8 quadrados e copiei o último quadrado. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem de uma amiga aqui nossa, pedindo para eu fazer a carreira toda com vocês, mesmo quando de um lado for o mesmo que nós fizermos em uma ponta, repetir na outra. Eu falei para ela que eu não achava necessidade, porque o vídeo ia ficar muito longo, como é só repetição, o mesmo que fizerem de um lado, copia na outra ponta. Como é só repetição, eu não achava necessidade, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, muito cansativo, vocês não iam assistir. Então, eu não acho necessidade que eu faça o mesmo que eu fiz de um lado, eu repetir do outro. Fica muito cansativo. Então, eu tô deixando aqui esta justificativa, ok? Então, é desta forma, o que fizermos em uma ponta, vamos repetir na outra. E estes quadrados eu vou levar até o final do meu trabalho. Então, estes 7 quadrados do meio e os quadrados das pontas, vou levar até o final do nosso trabalho. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. O nosso gráfico será em cima destes pontos altos. Eu copiei aqui o primeiro quadrado, o quadrado da ponta. Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, vou copiar da carreira anterior 10 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, vou fazer um total de 10 pontos altos. Aqui estão os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no meio, vou abrir um quadrado com 5 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Copiar a partir do 6º ponto alto. E vou copiar os pontos altos restantes, que aqui deste lado também, nós vamos copiar 10 pontos altos. Então, eu vou copiar até o último ponto e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou desta forma. Eu vou copiar os quadrados do meio e aqui em cima destes pontos altos, vou repetir o mesmo que eu fiz em cima deste grupo de pontos altos. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizei mais uma carreira. Copiei o quadrado, aqui copiei 10 pontos altos. Fiz aqui um retângulo de 5 correntes, pulei 5 pontos altos, copiei o 6º ponto alto. Deste lado também, ficamos com 10 pontos altos. Aqui eu somente copiei os quadrados do meio e deste lado repeti o mesmo que eu fiz deste. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei o quadrado
da ponta. Aqui eu vou copiar 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, vou copiar um total de 7 pontos altos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui na ponta eu vou abrir um quadrado, então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o último ponto alto. Abrir um quadrado. Chegamos nas correntes. Nestas correntes, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no meio das 5 correntes, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar o primeiro ponto alto do outro lado, do grupo de pontos altos. Então, ficou desta forma. Aqui deste lado, em cima dos 10 pontos altos, vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Então, eu vou abrir um quadrado aqui nesta ponta, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. E vou copiar os 7 pontos altos restantes. Então, 1, 2... Então, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, em cima dos pontos altos, o nosso gráfico ficou desta forma. Agora, eu vou copiar os quadrados e aqui em cima destes pontos altos, vou repetir o mesmo que eu fiz deste lado. Vou completar e já trago. Aqui está. Copiei o quadrado, copiei 7 pontos altos. Abri um quadrado. Aqui na ponta deste grupo de pontos altos, aqui eu fiz 3 correntes, no meio das 5 correntes da carreira anterior eu fiz um ponto baixo, mais 3 correntes, copiei este ponto alto deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Abri um quadrado, copiei os 7 pontos altos da carreira anterior, copiei os quadrados e aqui eu somente repeti o que eu havia feito nesta ponta. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei o quadrado e copiei aqui 4 pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui no finalzinho, nos últimos 3 pontos altos da carreira anterior. Aqui eu vou fazer 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou pular os 3 pontos altos, as 2 correntes e vou copiar este ponto alto. Então, ficou desta forma. Aqui eu vou voltar a fazer as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá no próximo ponto alto, vou repetir o ponto alto. Novamente, mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou pular as 2 correntes e vou pular 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou copiar a partir do 4º ponto alto. E vou copiar os pontos altos restantes, que nesta ponta nós também ficaremos com 4 pontos altos. Então, 3 e 4 pontos altos. Ok? O mesmo que eu fiz nesta ponta, vou repetir na outra. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui está mais uma carreira. Copiei o quadrado, 4 pontos altos. Fiz aqui 5 correntes, pulei os 3 últimos pontos altos e as 2 correntes. Copiei este ponto alto. Aqui nós voltamos a fazer as 5 correntes, que são essas 5 correntes. Copiei este ponto alto deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, fiz 5 correntes, pulei as 2 correntes, pulei os 3 primeiros pontos altos e copiei os 4 últimos pontos altos. Copiei os quadrados do meio e o mesmo que eu fiz em uma ponta, repeti na outra. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior, o quadrado e os 4 pontos altos. E chegamos nas 5 correntes. Vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, 2 argolas. Então, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou aqui no meio das 5 correntes, vou fazer um ponto baixo. Novamente, mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou copiar o ponto alto da carreira anterior. Aqui, da mesma forma, 1, 2, 3, ponto baixo no meio das correntes. 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto da carreira anterior. 1, 2, 3 correntes,
ponto baixo no meio das correntes, 1, 2, 3 correntes, copiar os 4 últimos pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, vou repetir na outra ponta. Pronto, mais uma carreira finalizada. Copiei o quadrado e os 4 pontos altos. Aqui no meio das correntes, eu fiz esta carreira. Então, 3 correntes, ponto baixo no meio das correntes da carreira anterior, mais 3 correntes, copiei o ponto alto da carreira anterior. Fiz assim nos 3 retângulos, copiei os 4 últimos pontos altos. Deste lado, repeti o mesmo. Agora, esta carreira, nós vamos fazer por 5 vezes. Vamos fazer 5 carreiras desta forma, copiando os pontos altos em uma ponta e na outra, e aqui no meio intercalando. Então, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer a carreira de 5 correntes. Na próxima, a carreira de 3 correntes, ponto baixo no meio, mais 3 correntes. Já fiz 2, vou fazer as outras 3, como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, aqui estão as 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Eu apenas intercalei aqui no meio, né? Deste lado e deste eu só copiei. Aqui no meio eu intercalei uma carreira com 5 correntes e a outra carreira com as 2 argolas, 3 correntes, um ponto baixo, mais 3 correntes. Vamos finalizar aqui com a carreira de 5 correntes. Feita as 5 carreiras, agora eu vou repetir aqui estas 3 carreiras. 1, 2, 3. Vou apenas repetir aqui. Então, nossa próxima carreira será esta carreira, que nós faremos um quadrado aqui na ponta. A próxima será esta carreira, de 10 pontos altos. E a última, fechar todo o espaço com pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto. Aqui estão as 3 carreiras. Então, esta carreira é esta carreira. Ficamos aqui com 7 pontos altos. Copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e acrescentei 3 pontos altos. E são esses 3 pontos altos aqui. Feito isto, aqui eu abri um quadrado. Então, eu fiz 2 correntes, pulei as correntes da carreira anterior e copiei o ponto alto. É este quadrado. Aqui no meio, só intercalei, fiz as 2 argolas. Deste lado, da mesma forma. Aqui eu abri um quadrado, no início das correntes, acrescentei os 3 pontos altos, que são esses 3 pontos altos, e copiei os 4 pontos altos da carreira anterior. Na próxima carreira, eu copiei os pontos altos da carreira anterior, acrescentei 2 pontos altos aqui nas correntes, que são estes pontos altos, e copiei o ponto alto da carreira anterior. Aqui ficamos com 10 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos desta carreira. Aqui no meio, fiz as 5 correntes, que são essas 5 correntes, deste lado, da mesma forma. Então, acrescentei aqui no quadrado os 2 pontos altos e copiei os pontos altos da carreira anterior. Ficamos também com 10 pontos altos. E a nossa última carreira é toda de pontos altos. Então, eu copiei os pontos altos da carreira anterior. Aqui são 5 correntes, eu acrescentei 5 pontos altos e copiei os pontos altos deste lado. Então, esta carreira é esta carreira. A última carreira é a primeira carreira. Copiei os quadrados e repeti o mesmo deste lado. Conseguiram entender? Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, nós só vamos repetindo carreira a carreira. Então, a nossa próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Lembrando que eu vou fazer entre os nossos gráficos apenas uma carreira, mas vocês vão fazer a quantidade de carreiras que desejarem. Agora, eu vou repetir a carreira de ponto rede, repetir o gráfico. Mais uma carreira de ponto rede, repetir o gráfico. Assim, até o comprimento desejado. Eu vou deixar aqui um pouco parado para vocês tirarem um print deste gráfico, para depois sanarem as dúvidas de vocês. Eu não vou deixar gráfico, porque isso aqui eu copiei de uma foto, então não tem como eu deixar a foto para vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão sim conseguir fazer. Não é difícil, e eu tentei explicar o melhor que pude. Agora, eu vou fazer até o comprimento desejado e já trago, para fazermos a última carreira,
por toda a volta. Pronto, já fiz aqui até o comprimento desejado, vocês vão fazer até o comprimento que vocês desejarem, ok? E só fui repetindo, então aqui eu repeti a carreira de ponto rede, esta carreira, repeti o gráfico, novamente, uma carreira de ponto rede, repeti o gráfico, e assim eu fiz até o final, é o que vocês vão fazer. Para o comprimento deste caminho de mesa, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 duplas de gráficos, ok? E vamos encerrar com a carreira de ponto rede. Nós iniciamos com a carreira de ponto rede e vou iniciar com a carreira de ponto rede. Então, nós teremos quadrados por toda a volta. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Para a minha última carreira, lembrando sempre que a última carreira é só uma sugestão, é só uma ideia. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Mas para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou fazer no espaço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das 2 correntes que fizemos para subir. Feitos os pontos altos, vou no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou no outro espaço, vou fazer um ponto baixo. Novamente, vou subir com 2 correntes, 1, 2. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Porém, nós vamos ficar com 4 por causa da corrente que fizemos para subir. Vou no próximo espaço, ponto baixíssimo, no próximo ponto baixo, novamente repetir os 4 pontos altos tombados, contando com as correntes. Então, essa será a minha última carreira. Vou fazer assim por toda a volta. Vou completar esta carreira, encerrar o meu trabalho e já trago para finalizarmos a nossa aula de hoje. Pronto, aqui está. Já fiz aqui por toda a volta minha última carreira de 4 pontos altos tombados. E aqui nos bicos ficamos com 2 grupos de pontos altos tombados. Então, eu fiz um nesta direção e um nesta. Então, nos bicos ficamos com 2 grupos de pontos altos. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigada a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!